E aí, família, tranquilidade, Vasco Nático no ar, mais uma vez aqui pelo YouTube. Vamos falar aí sobre Vasco, né, que é o assunto mais importante depois aí da grande vitória contra o Fluminense pela Copa do Brasil, né, que nos deu a classificação para as quartas de final, né, da Copa do Brasil. Mais uma vez eliminando o Fluminense, já tá virando costume, né? Então, vamos falar disso aí, falar de outras coisas, né, do que aconteceu aí depois desse jogo tão importante, aí as novidades, como é que o Vasco vem aí pro próximo jogo, né, que é sábado agora contra o Bahia, e vamos falar disso aqui no vídeo, valeu? Sempre como eu sempre falo, não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante, vai fortalecer um trabalho novo, valeu? Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito no canal, valeu? Ativa a notificação aí para sempre que tiver vídeo novo você receber o vídeo, valeu? Aqui do Vasconático. Lembrando também que eu tenho o Instagram Vasconático, também vou deixar aqui o arroba do meu Instagram Vasconático para você seguir lá para fortalecer, valeu? Que lá eu posto bastante coisa sobre Vasco, opiniões assim também, como aqui no YouTube. Valeu? Então, vamos falar do que interessa, do Vasco. Vamos que vamos. Cara, então, o Vasco ganhou, né, do Fluminense pelo placar de 3-1. Cara, um jogo incrível, né? Eu acho que ele fez um primeiro tempo incrível, incrível. Acho que foi o melhor primeiro tempo que o Vasco fez, né, nesses últimos jogos aí. Jogou muito bem, entendeu? Não estava dando espaço para o Fluminense estava tendo muita dificuldade de trocar passe, porque o time do Vasco estava bastante encaixado, entendeu? Tava bastante junto, e é o que eu sempre falo, cara, quando eu assisto, às vezes eu fico vendo muito espaço, entendeu? Tava vendo muito espaço no time do Vasco contra outros times, entendeu? E facilitava muito a troca de passe entre eles e aí acabava resultando em gol do adversário, né, cara? Então, quando o time ele fica mais próximo, entendeu? Mais encaixado, dificulta a troca de passe. E o Vasco fez isso contra o Fluminense e deu muito certo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco estava ganhando, foi pro intervalo ganhando de 1-0. Infelizmente, o Vasco ainda tem, esse elenco ainda tem um pouco esse defeito de vir um pouco displicente no segundo tempo, entendeu? Dar aquela retrancada, entendeu? Eu acho que não pode, acho que é um erro, tem que continuar buscando pelo menos o segundo gol para ficar tranquilo. Eu acho que o Fluminense ficou muito em cima no segundo tempo, mas no vacilo do Fluminense, o Vasco conseguiu fazer o segundo gol no momento que o Fluminense estava melhor, mano. Então, assim, a gente deu uma. Claro que competência também, se é treinado, mas também deu uma sorte de ter conseguido ter feito aquele gol no momento certo, o segundo gol, né, cara? E aí a gente já ficou mais tranquilo, né? Não ficamos 100% tranquilo, que a gente sabe que, mano, mesmo 2-0 a gente fica meio nervoso, que sabe como é que é, né, cara? Não preciso nem falar. E foi o que aconteceu, né, cara? O Fluminense ele conseguiu fazer o gol, né? Tentando, acabou fazendo. Tava madurando o gol do Fluminense, tá ligado? Nesse jogo aí, né? E eu falei, mano, o Fluminense qualquer hora ele vai fazer esse gol, mano. Qualquer hora ele vai fazer esse gol. E acabou acontecendo. E aí deram vida pros caras, ficou aquela sofrência, mano, sofrendo até o final. Cara, é muito difícil você torcer pro Vasco e ficar tranquilo, mano, no final do jogo e falar assim, mano, tá suave. Se a gente tivesse 2-0 tranquilo, chegando ali nos 10 últimos minutos do jogo, eu ficar tranquilo, mano. Só curtindo mesmo, se fizesse gol ainda, tá ligado? Ia ficar de boa, mas eles fizeram o gol muito cedo, o Fluminense, né? Então, faltando muito tempo ainda. Eu falei, caraca, mano, eu Vasco vacilar, mano, aí empata, mano, o bagulho vai pros pênaltis, ou os caras viram, é complicado, mano. Os caras é freguês nosso, mas a gente tem que saber o elenco que a gente tem, né, cara? Então, sabe que os caras gostam de vacilar. Mas não, mano, mesmo o Vasco, o elenco dando aquela retrancada, dava pra ver que eles sabiam o que tava fazendo, né, cara? Eu fiz um vídeo, eu não lembro se foi no Instagram, se foi aqui de comentário aqui no YouTube, que eu falei que apesar de o time estar do meio para frente ainda estava faltando bastante coisa, estava desorganizado, mas a parte defensiva do Vasco estava melhorando muito depois da chegada do novo técnico do Vasco, né, cara? Então,
eu falei assim, mano, pelo menos a parte de trás o cara tá conseguindo resolver. Robert Renan não fica tentando jogar de efeito mais, não fica tentando driblar zagueiro. Mano, o cara faz o que tem que fazer, mano. Isso aí é importante, tá ligado? Robert Renan, ele é um bom zagueiro, mas acho que quando ele começa a ficar nessa de sair jogando, de querer dar uma de Thiago Silva, de querer dar uma de Lúcio, de sair arrancando, o Cuesta fazia muito isso, sair arrancando, indo embora, mano. Não dá, mano. Não dá. Zagueiro é zagueiro, irmão. Tem que estar ali, defender, tá ligado? Tirar a bola de qualquer jeito, nada de ficar arrumando essa desgraça, mano. Pelo amor de Deus, não faz isso. Até que a gente tomou muito gol de bobeira. Desse jeito, muito, muito gol de bobeira. Demos muita vitória pro adversário com esses erros, tá ligado? Então, o Cuesta também melhorou bastante também, não tá fazendo essas graças, tá sendo zagueiro mesmo, né? Zagueirando, como dizem. Então, acho que isso aí se passa muito aí. Não sei se foi orientado eles sobre isso aí, mas melhorou bastante a parte defensiva. E o meio contra o Fluminense funcionou, cara. O que não estava funcionando muito, funcionou bastante. Né? Jair e o Thiago Mendes com o Tietê, cara, que a gente critica bastante. Cara, deu muito certo. Deu muito certo eles três, entendeu? E eu queria destacar, eu sei que o Thiago Mendes é um dos nossos jogadores preferidos, né? Nosso capitão, entendeu? Mas eu queria destacar muito o jogo do Jair, cara. O Jair, ele teve 2 lesões de joelho, que todo mundo sabe que joelho, mano, quando dá ruim, mano, esquece. Quando dá ruim, a probabilidade de jogador não voltar a forma que ele jogava é quase 100%, mano. E o cara, o Jair, ele teve a primeira lesão, quando voltou bem, entendeu? Jogando bem, voltou a ser titular, teve lesão de novo, aí tá voltando agora, entendeu? E titular de novo, e tenho certeza que no próximo jogo ele é titular de novo. O Jair joga muito, mano. O Jair, ele é um tipo de jogador que se tiver um bom elenco, mano, o cara rende muito. A tranquilidade dele assim me impressiona, entendeu? Impressiona. Às vezes os caras estão pressionando ele ali, estão em cima dele, o cara tem tranquilidade de olhar e ver o melhor espaço e tocar sem apavoro, sem ficar se livrando da bola, mano. Tranquilo, roda em cima da bola, tá ligado? O cara é muito tranquilo, mano. Então acho que foi um acerto do Vasco segurar o Jair mesmo ele lesionado, mano. Entendeu? E ele ajudou bastante nesse jogo do Fluminense. Eu torço muito para que o Jair tenha uma sequência no Vasco, porque é um jogador que a gente gosta, né? Apesar de não ter conseguido uma sequência muito longa, mas o torcedor gosta do Jair, cara. Eu acho que é muito importante ele ter uma sequência. O Jair, ele merece fazer parte de um bom elenco, né, cara? Então, se o Vasco ele for de fato vendido e conseguir um bom elenco, já ele vai ajudar bastante, mano. Bastante, acho que ele merece. Acho que é um jogador que, na minha opinião, ele merece muito ganhar um título pelo Vasco, tudo que ele passou, entendeu? Ele gosta da torcida, a torcida sempre apoiou ele, nunca foi aquele jogador displicente, entendeu? Sempre foi um cara tranquilo na dele, fazendo o trabalho dele, entendeu? Voltou de 2 lesões, entendeu? Se entregando, entendeu? Dando a vida aí pelo clube. Eu acho que é um jogador que merece muito nosso respeito e merece um elenco melhor, mano. Merece muito. E eu queria destacar muito aí o jogo do Jair. A maioria dos jogadores, né, cara, no jogo contra o Fluminense jogou muito bem, né? Eu só tiraria ali o Rodrigues Gomes. Eu acho que, apesar de ele ter dado passe pro Brenner, eu acho que não foi uma boa partida que ele fez, né? Mas dizem aí que eu vi que ele tá lesionado, né? Que ele tá com problema no pé, não sei aonde, na canela, não sei, entendeu? Do último jogo aí, e que ele jogou no esforço, entendeu? Mas o Rodrigues Gomes já faz um tempo, né, cara, que ele não tá rendendo muito, corre às vezes até mais do que a bola, entendeu? Se atrapalha, entendeu? Às vezes é um pouco egoísta, entendeu? De ter chance no próprio jogo do Fluminense de ele poder tocar a bola, mano, ele quer arrancar sozinho, entendeu? E dava pra ver o Thiago Mendes, tá ligado? Teve um lance que eles dois estavam, se eu não me engano, era o Andrés Gomes pela ponta, o Thiago Mendes pelo meio, tinha mais alguém, não sei se era o Alisson na frente. Ele tinha 2 opções, cara, pra tocar, mano. E a melhor opção era o Thiago Mendes, ele não tocou, mano. Tentou driblar o jogador do Fluminense ali na ponta, perdeu a bola, mano. E dá pra ver na transmissão da Globo, o Thiago Mendes abrindo os braços pra ele, assim, tipo assim, caraca, mano, eu aqui, mano. Tipo assim, é um negócio que ele já faz muito, mano. Então, assim, eu não entendo, tá ligado? Eu não entendo, né? Talvez excesso de confiança, entendeu? Que é demais, entendeu? Mas não pode ser assim, cara. Tanto é que quando ele decidiu tocar a bola, saiu o gol do Brenner, né, cara? Então, assim, é algo que tem que melhorar.
Talvez é por isso que o Andrés Gomes ele não consiga fazer carreira na Europa, né, cara? Porque eles olham muito essa parada. Mas é um jogador importante, né? Nos ajudou muito. Espero que ele volte a ser aquele Andrés Gomes que a gente conhece, entendeu? E tenho certeza que ele vai ser bastante importante, entendeu? Brenner, né, cara? Cara, o Brenner acho que foi a maior surpresa, né, do Rigolaço, entendeu? Nem de longe lembra o Brenner que a gente conhece, entendeu? Mas foi o cara do jogo, mano. O Brenner foi o cara do jogo, entendeu? 2 gols, o primeiro um golaço, nem eu acreditei. Eu lembro que eu tava vendo um jogo aqui, tava criticando ele pra caraca. Falei, caraca, o Brenner é morto, mano. Não dá. Do nada o cara pega uma bola, pau, tá ligado? Ele teve uma visão que ele viu que o goleiro do Fluminense, Fábio, tava adiantado, né, mano? Então ele chutou, a bola pegou meio por cima, assim, com força e caiu certinho dentro do gol, mano. Golaço mesmo, tá ligado? Fez um bom jogo. E é aquilo, mano. Vamos que vamos. Vai ter sorteio, se eu não me engano, terça-feira, né? Pra gente ver aí quem que a gente vai pegar na próxima fase, entendeu? Tem grandes times, mas eu acho que os mais difíceis ali são o Palmeiras e o Cruzeiro. O resto eu acho que dá pra gente enfrentar de boa. Se chegar as contratações aí antes, melhor ainda, vai melhorar muito, entendeu? A confiança do time tá alta, entendeu? Então a gente tem tudo aí pra fazer um bom resultado no próximo também, dependendo de quem pegue, né, cara? Apesar de que a gente ganhou o Cruzeiro, empatou com o Cruzeiro jogando melhor, né? E ganhou o Palmeiras, né, cara? Então, esse mesmo elenco aí. Então, né, vamos ver o que acontece. Futebol é bagulho doido, entendeu? Então, vamos ver o que acontece aí. Espera o sorteio. O Vasco joga agora contra o Bahia. É um jogo muito difícil que precisa muito o Vasco ganhar, entendeu? Precisa muito mesmo, entendeu? Uma derrota ali fica complicado, entendeu? Porque aí você dá a oportunidade dos outros que estão ali embaixo se desgarrar mais ainda e a gente ficar naquela de mesmo ganhando o próximo jogo ou ficar ali embaixo, mano. Então não pode, cara, não pode. Vamos ver se essa confiança aí que os jogadores estão se refletem, né, nesse jogo aí contra o Bahia, mano. Fora de casa, o Vasco ganhar do Bahia é difícil e é raro, mano. Se eu não me engano, faz tempo que o Vasco não ganha do Bahia lá, mano. Faz tempo. Até aqui é difícil, quem dirá lá. Entendeu? Os caras têm um bom elenco, entendeu? Tão bem aí. E vamos ver, mano. Vamos ver. Precisa ganhar muito e fazer um bom resultado. Acho que nem empate acho que é bom pra gente, cara. Acho que é vitória. Mano, tá 1-0, mano. Agarra esse 1-0 até a morte. Entendeu? Então vamos que vamos. Infelizmente, né, cara? Às vezes eu fico pensando assim, caraca, o Vasco, a gente torcedor preocupado de o Vasco perder pro Bahia, mano. Entendeu? Os caras têm um bom elenco, entendeu? Mas, cara, questão de tamanho nem tem como comparar, né, mano? Mas futebol mudou, mano. Futebol é dinheiro, às vezes um clube que não tem tanta tradição, apesar de Bahia ter, né, mais questão de tamanho, né, os clubes de eixo, né, mano, tem dinheiro, filho. Os caras conseguem fazer um timão independente se tem menos título, mais título, não importa. O futebol hoje tá assim, né. O City era um clube pequeno, chegou um investidor e agora ganha tudo. Os melhores jogadores estão lá, entendeu? Então, é aquilo. Fazer o quê, né? Então, espero que venha melhores pra gente também, que o Vasco seja vendido e que o Vasco volte a ser o Vasco que a gente conhece, que ó, esse aqui, ó, que fez a gente ganhar esses clubes, esses títulos aqui, ó, todos, entendeu? E que volte nossos momentos de glória. Valeu? Então é isso, galera. Obrigado aí se você assistiu o vídeo. Não esqueça de se inscreva no canal, ative o sininho, vai fortalecer. É um canal de opinião. Também tem o Instagram Vasco Nático. Valeu? Tô deixando aqui também. Me segue lá, fortalece o trabalho. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!